O resultante de relações entre necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-la. Recursos disponíveis para satisfazer necessidades. Por favor, próximo. Então, o que é economia? Economia é controle o fluxo de recursos. Economia, ela serve para evitar a escassez. Bom, e aí nós estamos aqui num seminário de economia da cultura. Por quê? Porque existe uma dimensão econômica na cultura e uma dimensão cultural na economia. Quer ver? Tem alguém aqui que tem uma nota de R$2 aí na carteira? Pode mostrar? Uma nota de R$2, ninguém tem? Eu não tenho nenhuma aqui, porque eu sou produtor cultural, então vocês já sabem, né? Minha carteira está vazia. Mas ninguém tem uma nota de R$1 aí, R$2, que pudesse mostrar assim, é pior. E alguma nota de 10 ou de 50 ou de 100? Alguém tem? Essa aqui é de 100, né? De 2. Pergunta para a Casa da Moeda quanto que custou para ela fabricar essa moeda de R$2. Essa nota de R$2. Pergunta para a Casa da Moeda quanto custou fabricar essa outra nota de R$50. Vocês vão ver que o preço é o mesmo. E por que uma vale 2 e outra vale 50? É uma convenção. É cultural. É simbólico. Bom, economia da cultura, então, é isso. É entender que dentro da cultura existe uma dimensão econômica e dentro da economia existe uma dimensão cultural. Do ponto de vista da cultura, a expressão identifica a relação que as pessoas estabelecem com a gestão de recursos. Para nós, produtores, artistas, é como a gente lida com o dinheiro, como a gente faz a gestão dos nossos negócios. Mas só que os nossos negócios, quando a gente fala negócio, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em nota. É um recurso tangível. Só que o negócio que nós trabalhamos, ele tem essa dimensão do recurso tangível, mas ele também tem uma dimensão enorme, que é a dimensão do intangível. Ok? Vamos para a próxima. Como eu falei, eu estou jogando uma série de conceitos. Eu espero que vocês absorvam e depois isso vai fazer um significado para cada um, na cabeça de cada um. Ok? Economia criativa, né? Esse John Hawkins é o pai da economia criativa. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no início da década de 2000, 2000 e tanto, a Inglaterra criou o Ministério das Indústrias Criativas. Esse cara aqui foi o cara que ajudou a formatar o projeto, conceitualmente, o projeto das indústrias criativas da Inglaterra. Aliás, não está aqui, não é disso que eu vou falar. Mas depois de 20 anos, que eu tive a oportunidade, no ano passado, em São Paulo, e assisti uma palestra com os 2 professores que foram os formuladores, junto com ele, dos conceitos que hoje embasam o Ministério da Economia Criativa da Inglaterra. E olha só que interessante. Depois de 20 anos de Ministério da Economia Criativa da Inglaterra, esses 2 professores que estavam lá no início fizeram uma pesquisa para analisar quantas anda a economia criativa na Inglaterra. Será que valeu a pena um país parar, pensar num projeto, envolvendo criatividade, artista, arte, investir dinheiro? Para que isso? Olha só o que hoje na Inglaterra, 9% da força de trabalho que tem o melhor potencial de empregabilidade, das pessoas que têm os melhores salários, estão hoje no mercado. Eles 20 anos atrás eram jovens que passaram por projetos do Ministério da Economia Criativa. Esses projetos que a gente fala assim, projeto social, o menino que aprendeu a dançar, o menino que teve uma oficina de música. Aqui nós temos o grupo de volta, aqui em Orofino, né?
isso tem uma relação direta com a economia. É isso que os professores lá provaram, por A mais B. Ok? Vamos para o próximo. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Cultura. Eu fui vice-presidente, aliás, está aqui o Marquelli também, que depois vai encerrar a noite, ele também foi conselheiro, foi lá que eu conheci ele. Hoje, o Conselho Estadual de Cultura trabalhou muito e criou o Plano Estadual de Cultura. O Plano Estadual de Cultura virou lei em Minas Gerais. E esse Plano Estadual de Cultura, ele tem lá um capítulo destinado à economia criativa. E o que é, então, para o Estado de Minas Gerais, né, qual é o entendimento do Estado de Minas Gerais sobre o que é economia criativa? Nós adotamos o conceito das Nações Unidas. São atividades baseadas no conhecimento que produzem bens tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico. Economia da cultura, economia criativa, e tem mais um outro termo que está muito em moda aí, que é a economia solidária. Nós adotamos também, se vocês forem ver no Plano Estadual de Cultura, também tem um capítulo para a economia solidária. Por quê? Porque chegamos à conclusão que os artistas, que os grupos culturais, que os projetos que estão envolvidos com arte, eles têm uma forma diferente de distribuição dos recursos. É um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar e trocar o que é preciso. O que é preciso para viver. Nesse modelo de negócio, os empregados também são donos. Certo? Então falamos de economia da cultura, economia criativa e economia solidária. Vamos para o próximo, por favor. Mais uma questão. Aí tem a ver com a transversalidade da cultura. Normalmente, a gente pensa assim. Cultura perpassa por todas as áreas da economia, por todas as áreas do conhecimento. É impossível a gente dissociar a cultura de qualquer área do conhecimento que nós temos hoje. Não existe uma área do conhecimento que não tenha uma dimensão cultural. E mercado? O que é mercado? Ontem o professor Lasmar estava dizendo que a gente precisa criar público consumidor para a arte. A gente precisa criar mercado. Era isso que ele estava dizendo. Nós precisamos criar mercado para os artistas. E o que é mercado? Bom, a palavra mercado, ela significa espaço de negociação, comércio. Por favor. Agora, tem um estudo que a gente apresentou no segundo seminário de Economia da Cultura. Todas essas palestras, de ontem, de hoje e de amanhã, elas vão estar no YouTube. Vocês também vão ter acesso no YouTube às palestras dos 3 primeiros seminários que a gente fez. Então, lá, no segundo seminário, foi apresentado o que é mercado do ponto de vista do artista, do ponto de vista dos grupos que trabalham dentro dessa linha da economia solidária. O que significa mercado? Porque às vezes o artista fala assim, eu não tenho mercado. Mas o que é mercado? O mercado é só vender? O mercado é só uma troca monetária? Ou será que não tem uma outra dimensão? Eu falei aqui no início, a questão da economia é uma gestão de recursos e é o controle da escassez. Recursos tangíveis e recursos intangíveis. Dinheiro é um recurso tangível, mas existem recursos intangíveis. Então, olha só que interessante. Nesse estudo, o professor José Júnior, que apresentou esse estudo, ele dividiu o mercado em 4 tipos de mercado. É um mercado grande, e dentro desse mercado você pode classificar ele em 4 dimensões diferentes.
A primeira dela é o espaço de negociação simbólico. Compreende o universo de valores, ideias, símbolos, imagens, princípios, modo de ser, conhecimento, sustentabilidade e tradição. O segundo mercado é o espaço de negociação funcional. Quando a gente está falando de mercado simbólico, a gente está falando, muitas vezes, de troca de conhecimento. Conhecimento, às vezes a gente não consegue avaliar ele financeiramente, muitas vezes sim. Mas eu vou lá, converso com você sobre o seu grupo de teatro, eu tenho uma dúvida lá em Uberlândia, você já passou por uma situação parecida, aqui em Jacutinga, e aí você me dá uma dica. O seu mercado é uma troca. Nós, no mercado artístico, acontece muito esse tipo de troca. E como que é importante, às vezes eu não sei como resolver o problema, você já sabe o caminho, quanto que eu economizo de recurso, de tempo, de dinheiro, né, de estresse. Então esse é o primeiro mercado. Já o segundo mercado, ele é o mercado de negociação mais funcional. Ele vai crescendo. Então, eu troco informações, eu troco conhecimento, eu troco estratégias, vai para a terceira. Já tem o terceiro, que é o mercado de negociação, é que está errado ali, por isso que eu me atrapalhei. O mercado não salvou. O primeiro volta lá, vamos começar para falar certo. Esse aqui, volta. O funcional. Esse aqui, na realidade, é solidário. Então, o que é o solidário? Primeiro, a gente trocou conhecimento. Você me deu uma dica de como eu resolver um problema. Mas, de repente, queimou minha luz. Eu vou ter um espetáculo hoje à noite. Eu sei que lá no seu teatro você tem uma luz. Eu vou lá e pego a sua luz emprestada, depois eu te devolvo de uma outra coisa. É a troca de favores. Primeiro é a troca de conhecimento, de símbolos. O segundo é a troca de favores. Isso tem um valor enorme. Imagina se eu vou estrear uma peça e eu não tenho a luz que queima na hora que você quebrou meu galho. É a segunda modalidade do mercado. Agora vamos para a terceira. A terceira, então, que seria o funcional. Que está ali solidário, mas é o funcional. O que é já o funcional? O funcional já é um tipo de mercado onde, por exemplo, está inserido o Grupo Pontapé de Teatro, onde está inserido o Maquele. É aquele tipo de negócio que está entre o alto impacto e o solidário. Às vezes eu estou circulando no mercado do alto impacto, outras vezes eu estou circulando aqui no mercado solidário. Então, é um meio de campo. E o último tipo de mercado é o mercado do alto impacto. Aí é esse negócio puro mesmo. É fazer, como é que eu invisto tanto para produzir um show, aí depois eu saio circulando com esse show e eu tenho que vender tantos mil ingressos a tantos reais para poder ter o recurso de volta. Então aí é o tipo de negócio que todos nós estamos já acostumados. Mas para que esse tipo de negócio do alto impacto aconteça, é necessário o mercado funcional, é necessário o mercado solidário e é necessário o mercado dos símbolos. Esse mercado aqui, ele não existe sem os três embaixo. Eles são alicerces. Os outros três. Vamos para a próxima, por favor. Uma outra questão que é importante demais, principalmente aqui para a cidade de Ouro Fino, que está se posicionando para entender e poder aproveitar mais esses conceitos da economia e da cultura, é o conceito de espaço, ou, entre aspas, equipamentos culturais. Não existe projeto calcado em cultura, calcado em arte, que funcione se não houver espaço para que esse projeto aconteça. Espaço adequado, condições adequadas. Então, espaço e os equipamentos culturais, eles são imprescindíveis, e às vezes equipamento cultural que eu digo é o espaço físico, mas também eu vou dar um exemplo aqui, a oficina de flauta. Tem a ver com isso que a gente está falando.
é um lugar, desculpa, onde circula e são produzidas e se consomem as obras artísticas culturais. Você tem que ter um lugar separado para isso acontecer. Bom, esse aqui também devia estar mas tudo bem. E a gente está pensando em estabelecer em uma determinada cidade um projeto baseado em economia da cultura, em criatividade. O que precisa para esse projeto vindo? Aquele primeiro cara lá que eu mostrei, que é o que idealizou o Ministério da Economia Criativa na Inglaterra, ele divulgou muito esses 3 conceitos. São os 3 T's dos territórios criativos, ou os 3 T's da criatividade. Ou seja, você quer saber, você tem uma ideia, você quer saber se aquela ideia vai dar certo ou não, você passa pelo crivo dos 3 T's. Primeiro é o talento. Não existe projeto cultural, projeto artístico sem talento. A pessoa tem que ter habilidade artística. Talento igual habilidade artística. Sem habilidade artística, você não consegue fazer um projeto cultural artístico prosperar. O segundo T é o T da tecnologia, mas tecnologia não no sentido eletrônico, computador ou telefone. Processo. Um grupo de dança começa a ensaiar um espetáculo para apresentar no final do ano aqui em Ouro Fino. A diretora desse grupo de dança vai ter que estabelecer um processo de ensaio. Você deve ter um processo criativo, né? A economia criativa, fazendo um parênteses aqui, ela consome não só o produto final, ela consome principalmente o processo criativo. Às vezes o processo criativo vale mais que o próprio produto final. Essa é uma grande característica da economia criativa. O processo que você trabalha, a gente estava comentando hoje do teatro aplicado. O que é o teatro aplicado? O teatro aplicado é o processo de ensaio do nosso grupo que a gente leva para as empresas, para executivos que querem melhorar as suas competências e habilidades. Então é uma diretora de teatro que está trabalhando com um executivo para que ele tenha uma melhor percepção, uma melhor intuição, ou com um vendedor para que ele tenha uma melhor força de venda. Por quê? Porque o teatro, que eu estou usando aqui, ele dá ensina postura corporal, intuição, percepção, como você vai projetar a voz, inteligência emocional, autoconhecimento, são todas habilidades que são valorizadas no mercado de trabalho. E o terceiro T? O terceiro T é o grande responsável pela extinção dos grupos de teatro, dos grupos de dança, pelas brigas dos artistas. Quando um empreendimento criativo dá errado, 90% dos casos é porque faltou tolerância. As pessoas não conseguiram se entender. E essa é uma realidade dos criativos. Faz parte da personalidade dos artistas essa questão um pouco difícil do relacionamento. E se o artista não entender, não tiver o autoconhecimento da própria dificuldade que ele tem, porque o artista por si só, ele tem um pouco assim, o professor nosso, o Fernando Limoeiro, ele falava assim, eu tenho que, professor de teatro, né? ele de brincadeira, quando ele vai dar aula para aluno, ele tem um óculos. E aí o aluno não está, ele pega o óculos e fala assim, toma esse óculos e coloca esse óculos. O menino fala assim, por quê? É para você olhar seu próprio umbigo. Para você ver que o seu umbigo é menor do que você está pensando. Você está achando que o seu umbigo é muito grande. Então ele tem o óculos de olhar o umbigo. Então quando ele está ensaiando, o cara não está, ele pega o óculos, coloca o óculos aí, você não está entendendo o que eu estou te falando. É a questão da tolerância, da aceitação do outro. Porque aí, aqui tem a ver, sabe com o quê? Com empatia. E aí eu vou sair um pouquinho fora, vai me falando que você... eu tenho esse problema. Então, faltando a empatia. E essa questão aqui é tão séria
que eu acho que o menor dos problemas da falta de tolerância é quando os grupos artísticos acabam. Porque se a gente analisar a fundo o que a gente está vivendo hoje no Brasil, é isso. O nosso grande problema hoje no Brasil é que as pessoas não estão mais se aceitando, um não está mais aceitando o outro, um está só atacando o outro, e está faltando empatia. As pessoas não se reconhecem mais. E aí nós estamos vivendo tudo isso aí que nós estamos vivendo. Vamos para o próximo. Bom, aí eu falei daquele professor lá, né? Mas alguns conceitos foram evoluindo, aprofundando. Eu fiz o professor Lasmar, economista da Fundação João Pinheiro, né? Que estava ontem todos assistindo. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário de economia da cultura dentro da Fundação João Pinheiro, que professores da Universidade Federal Fluminense, 3 professores, um advogado culturalista, um produtor cultural, um artista plástico, montaram um curso para 40 economistas, para que os economistas entendessem os conceitos de cultura e pudessem começar a estudar esses conceitos e trazer um pouco para essa lado da economia. E esse professor antropólogo me trouxe ele trouxe esses 2 insights, vamos dizer assim, que eu achei que são muito importantes. Primeiro, como que se você vai estabelecer um projeto num determinado lugar, tem a questão dos 3 T's, mas tem esse outro crivo, é um outro crivo. Como que você, então, vai... como que você vai mapear aquele lugar para entender se aquele seu projeto tem futuro ou não tem? Ou seja, será que eu estou investindo recurso no lugar certo ou estou desperdiçando recurso? A primeira grande questão, tradição viva ou potência artística? O lugar tem que ter história, tem que ter força, tem que ser geração espontânea. Eu uso muito essa não é um projeto artificial que alguém pensou, colocou dinheiro e começou do nada. Não, você entende o lugar, entende as pessoas, e aí você vê que aquilo ali está acontecendo, e aí você, opa, isso aqui tem alguma relevância, deixa eu estudar melhor isso aqui. Segunda questão, o localismo. Aonde que esse lugar está? Aonde que isso está acontecendo? O localismo quer dizer assim, a singularidade daquele lugar. Tem coisas que só acontecem naquele lugar, ou só existem ali. Aquele tipo de expressão cultural identifica aquele lugar. A outra é a ativação econômica, a capacidade de ativar economicamente. Então, eu tenho um projeto, vou dar um exemplo bem bobo aqui, de uma senhorinha que faz uma coxinha numa receita diferente. Existe uma senhorinha que faz uma coxinha com uma receita diferente. Todo mundo gosta demais daquela coxinha dela. Ela pode querer vender aquilo ou pode querer ficar com a receita só para a família dela. Se ela quer ficar com a receita para a família dela, ela não vai, é porque não tem ativação econômica. Então não adianta você investir naquele projeto. Agora ela pode ter uma característica empreendedora. E aí vale a pena. Então você entender muito com quem você está trabalhando, para você não investir o recurso e perder esse recurso. Porque economia é gestão de recursos. Vai para a próxima. Acabando? Já está bem. A outra questão que identifica o lugar para você saber se aquilo ali tem potencial para investir é quais são os saberes e ofícios que existem naquele lugar. Que formas de expressão são usadas pelas pessoas daquele lugar. E quais são as celebrações e festas que existem naquele lugar. Quando você passa esses 6 crivos, você acha a singularidade. Em economia da cultura, a gente tem que entender isso. Os projetos, os produtos, eles são singulares. Não adianta, seu grupo está dando muito certo, não adianta eu ir lá e copiar. Eu posso me inspirar, eu devo me inspirar. Mas se eu copiar, deu errado.
perde a singularidade. Então, a grande questão da economia criativa e da economia da cultura tem a ver com a singularidade. A singularidade do projeto, do produto artístico, da obra. Isso vai determinar o sucesso ou não. Vamos para a próxima. Bom, o professor Lasmar, que estava aqui ontem, ele falou do Celso Furtado. Ele trabalhou com o Celso Furtado. O Celso Furtado encomendou dele o primeiro livro sobre a economia da cultura que foi produzido no Brasil, né? O Celso Furtado era um economista que foi virar ministro da cultura. Olha só o que Celso Furtado falava. O desenvolvimento requer invenção. Portanto, é uma ação diferente, diretamente ligada à dimensão cultural. Todas as invenções e inovações são elementos culturais. Portanto, é impossível separar a cultura do desenvolvimento econômico. Vamos para a próxima. E aí, a gente falou de desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico. O Marcos Tadeu, ontem, estava falando que desenvolvimento econômico sem emprego, você não vai ter desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento humano, sem qualificação, você não tem emprego. Né? Ele falou isso ontem. Bom, e que tipo de desenvolvimento nós estamos falando? Esse professor Juarez de Paula, ele trabalha com o conceito de dois tipos de desenvolvimento. O exógeno e o endógeno. O que é o desenvolvimento exógeno? Vai para a próxima, por favor. É o desenvolvimento de fora para dentro. É o desenvolvimento que é imposto a você. É o desenvolvimento que não leva em consideração a sua identidade. Você é obrigado a, às vezes, arrumar um emprego que você não gostaria de estar trabalhando ali, mas você precisa. Ok, não é que é errado, mas é um desenvolvimento que ele não é pensado a partir da vocação das pessoas. Já o outro tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento endógeno, de dentro para fora, de baixo para cima. Esse tipo de desenvolvimento, os planejadores, os tomadores, são os próprios agentes locais. E ele tem adesão e participação das pessoas. O primeiro tipo de movimento, de desenvolvimento, ele mobiliza, ele convence, mas não garante a realização. Não garante. A questão é como que as pessoas vão conseguir trabalho, porque o emprego vai mudar, mas como que elas vão conseguir trabalho de acordo com a vocação, com a identidade, com o jeito de ser de cada um. Bom, o desenvolvimento humano sustentável, que é o desenvolvimento endógeno que a gente defende, é o desenvolvimento das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. Esse tipo de desenvolvimento, ele tira o indivíduo da escala da manipulação, ele deixa de ser manipulado, e você vai lá para cima, onde ele tem um controle cidadão. Você vai lá para cima, onde o poder de decisão é dele. Ou quer dizer, você tem uma pessoa qualificada para tomar as próprias decisões, para escolher os representantes, por aí vai. Dentro desse contexto todo, ganha muita importância a figura do produtor cultural e do gestor cultural. 10, 15 anos atrás, essas profissões não existiam. Hoje elas são profissões que estão ganhando muito mercado. Então, o produtor cultural e o gestor cultural, eles passam a ter uma relevância no mercado de uma forma global. E o Maquelli vai fazer aqui para vocês, vocês vão poder identificar, na fala do Maquelli, vocês vão poder identificar os elos da cadeia produtiva da cultura. Não existe nenhum tipo de negócio sem cadeia produtiva. A cadeia produtiva da cultura é essa aqui. Olha só que interessante. Você começa com talento, com uma ideia, com talento, com a formação artística. Aí você tem uma ideia, você vai e cria. Depois que você criou, você vai procurar produzir para que essa ideia ganhe um corpo, vire um produto. Assim que você tem um produto pronto, você começa a
circular, exibir, distribuir, depende de um filme, é um CD, é uma peça de teatro, depende da característica do produto. Para quê? Para que o público consuma aquele produto. Então aí a gente chegou na hora da fruição. Agora, a maior parte das pessoas imagina que termina aqui a cadeia produtiva da cultura. Mas não. A cadeia produtiva da cultura ela vai para o pós-evento. Aí vem o registro e a conservação. Né? Por que a gente está registrando? Eu comentei com vocês que o primeiro seminário, que aconteceu bastante tempo atrás, está no YouTube. Né? Então é o registro. Então, esse é um grande problema dos artistas. Eles não registram seus trabalhos. Isso se perde. Isso é muito importante. O registro é muito importante para você se manter no mercado. E aí depois vem a questão da conservação. Bom, isso aqui eu falei de coisas um pouco intangíveis. Vamos para uma questão um pouquinho mais tangibilizada. No primeiro seminário de Economia da Cultura, que a gente fez dentro da Universidade Federal de Uberlândia, a Ana Carla Fonseca Reis, eu não sei se aqui alguém conhece ela, mas é a papisa da economia criativa no Brasil. É uma das pessoas, das 3 pessoas que trouxeram esse conceito para o Brasil. E ela apresentou isso aqui, ó. Isso é lá naquela época, mas eu gosto de usar, porque eu acho que a relação é a mesma. Naquela época, o Brasil produzia algodão e exportava algodão a $1 o quilo do algodão. Agora, se pegasse o algodão, beneficiasse e transformasse em camiseta, esse $1 vira $20 por quilo. Agora, se você sai do conceito da camiseta e entra no conceito da moda, de 20 para 70. O que tem de diferente de uma camiseta? O que é diferente? Qual a diferença de uma confecção para a moda? O que tem de diferente no número 8? A grife. A marca. E o que tem por trás da marca? Um artista. Criatividade. Então, a diferença que tem, e ela continua. Quer ver um outro dado? Para frente. Naquela mesma época, também informação da Ana Carla Fonseca Reis, o Brasil gerava, para cada 1 milhão consumido pelas famílias, o Brasil gerava 40 carros. Para cada 1 milhão consumido pelas famílias, se você fosse para a indústria da telecomunicação, 40 empregos. Para cada 1 milhão, indústria automobilística, 40 empregos. Para cada 1 milhão para a indústria da comunicação, gerados 56 empregos. E esse 1 milhão aplicado na cultura estava gerando 245 empregos. É por isso que a gente diz que quando o emprego acabar, a cultura pode ser a grande solução. Porque ela tem uma escala enorme. Agora, com essa briga toda aí da Lei Rouanet, essa coisa toda, saíram algumas estatísticas. Vou te quebrar agora, não precisa falar isso. Mas para cada R$1 investido de Lei Rouanet, 1,61, 1,59 volta. E na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o Sebrae fez um estudo, para cada R$1 gera 2,20. Para cada R$1 gera 2,20 de economia. Agora, quer ver como é que é interessante? Às vezes a gente não entende. Isso aqui é também do antropólogo, lá que eu fiz o curso da João Pinheiro. Isso aqui é um mercado. Como é que chama a terra do Padre Cícero, lá no Ceará? Juazeiro. Isso aqui é um mercado lá em Juazeiro, para o próximo. Nesse mercado, você tem artesanato para vender. Já vai para o próximo? Não. Volta aqui. Você tem artesanato. Olha ali uma estatuazinha do Padre Cícero. Olha que interessante. Isso aqui são os artesãos cearenses que produzem. Os chineses foram lá no Ceará, viram, acharam bonito, compraram a estátuazinha, levaram para a China e fizeram com resina. E venderam milhões e milhões de estátuas pelo mundo inteiro do Padre Cícero. Olha só, chinês vendendo do Padre Cícero. Não satisfeitos, o que aconteceu? Isso é verdade, olha só. Um belo dia para lá, dentro da igreja do Juazeiro, o padre rezando a missa, quando olha assim, tem um chinês lá no canto, um gravador. Sabe o que eles fizeram? Agora eles estão vendendo o Padre Cícero com sermão. E o que
os artistas cearenses levaram? Absolutamente nada. Bom, a gente precisa, então, como eu estava falando no início, inserir a cultura como eixo estratégico do desenvolvimento humano, mas com estabelecimento de moedas de troca. E o que são essas moedas de troca? O próprio desenvolvimento humano. O próprio desenvolvimento humano. Vamos para a próxima. Por quê? A cultura é um campo de reconhecimento. Não dá para falar de cultura sem pensar na harmonia. Buscar no outro, apesar das diferenças, possibilidades de parceria. Apesar das diferenças, buscar no outro possibilidades de parceria. Perceber no outro, não como, no máximo como um adversário, mas não como inimigo. Eu estou querendo dizer o seguinte: se alguém está pensando em algum lugar estabelecer projetos voltados com conceitos de economia da cultura e economia criativa, isso aqui são os 10 mandamentos. Defender ideias em vez de atacar pessoas. Não brigar por migalhas, procurar aumentar o bolo. Entender que as áreas mais carentes merecem um olhar diferente. Se a gente conseguir estabelecer isso, a gente vai estabelecer projetos de desenvolvimento a partir da vocação das pessoas, com foco principal na formação do ser humano. Isso vai resultar em ambiente, em relações mais harmoniosas, no ganho econômico, no desdobramento das ações de formação e do melhor ambiente que se instaurou. Tem uma próxima? Bom. Também eu procurei agora para colocar aqui, eu não achei. Saiu no final do ano passado uma entrevista no Estadão com o secretário de Cultura da cidade de Medellín, na época do Pablo Escobar, era muito pior do que o Rio de Janeiro é hoje. Era muito pior do que o Rio de Janeiro é hoje. Medellín hoje é uma das cidades com menor índice de criminalidade no mundo. Em 12 anos, eles mudaram a cara da cidade com projetos culturais nas favelas. Em 12 anos, eles mudaram o perfil de empregabilidade na cidade. E esse ex-secretário que foi que implantou esse projeto, ele viaja o mundo inteiro mostrando o case de Medellín. Bom, eu trouxe então para encerrar algumas reflexões. Como arte e cultura podem abrir perspectivas de desenvolvimento? O que é viver em sociedade? Como exercer no cotidiano o papel de responsáveis pela sociedade que queremos? Será que outros querem a mesma cidade que eu, com a mesma estrutura que eu? É possível inaugurar novos modos de viver, de ser e viver em sociedade? Nossos modos de produção, aí nós artistas, nossos modos de produção refletem de alguma maneira conceitos que acreditamos? Nossos modos de produção podem de alguma maneira inspirar ou ajudar nas buscas por novas alternativas para o desenvolvimento? Essa pergunta eu estou fazendo para os artistas aqui de hoje, né? Será que nós artistas, nós temos essa questão assim, às vezes nós somos um pouco chorões demais. A turma do Pires na mão. Já tem um cara com o Pires na mão aí. Chegou o Rubelar, esconde a carteira, né? Esse tipo de coisa. Será que a gente, é essa imagem que a gente quer? Será que a gente não pode chegar e oferecer trocas? Bom, o Betinho, da campanha contra a fome, lembram dele? Olha só o que ele falou, como que é bonito. Foi o mundo da cultura que primeiro aceitou o desafio de mudar, de querer um outro Brasil, sem pobreza, sem arrogância dos ricos, sem miséria definitivamente. É pela brecha da cultura que poderemos dar o salto do reencontro do país com sua cara, um Brasil totalmente simples, mas radicalmente humano. O que importa é alimentar gente, educar gente e empregar gente. Descobrir e reinventar gente é a grande obra da cultura. Para a próxima, que eu vou encerrar. Bom, cultura é
cultura, ela vem de cultivar a terra. Cultivar. Cultura é cultivar a terra. Essa aqui é a carta do Pedro Vaz de Caminha. Primeiro documento produzido no Brasil. Todo mundo aqui na escola, tem bastante professor, né? O que ele falava na terra? O que o Pedro Vaz de Caminha falava na terra, na carta que ele do Brasil? Em se querendo, em se plantando, tudo dar-se-á. Em se plantando, tudo dar-se-á. Cultura é plantação. Se a gente plantar em terra boa, vai vingar. Se a gente tiver boa semente, em boa terra, vinga. Eu acredito muito, mas de verdade, nesse território aqui de Ouro Fino. Eu circulo por tudo que é canto. Vocês podem ter certeza. Vocês têm aqui singularidade. Eu sei, eu estou falando da região. Essa região. Vocês têm uma singularidade que não existe em outro lugar. É uma questão de entender e de aproveitar. E de estabelecer projetos corretos, com foco no lugar certo, mas não deixar a intolerância tomar conta. Essa que é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado. Desculpa.